Impactos ambientais é qualquer alteração feita no meio ambiente causada pelo homem, seja ela boa ou ruim. Algumas modificações feitas pelo homem no nosso meio ambiente, elas podem ser positivas e também negativas. Algumas modificações positivas que o homem tem feito no meio ambiente, como por exemplo a recuperação de áreas degradadas, criações de áreas de preservação ambiental, etc. São coisas que o homem tem feito e que não prejudica o nosso meio ambiente. Já coisas que sejam modificações negativas no nosso meio ambiente poluição, de todos os níveis, seja no ar, na água, no solo, etc. A compactação do solo e também destruição de habitat, que causa a extinção de espécies, né? Então, os impactos ambientais é toda modificação feita pela ação humana no nosso meio ambiente. Podem ser boas ou ruins. E como nosso tema é desertificação, e o que é a desertificação? O processo de desertificação. Desertificação, ele é um processo de degradação dos solos pela seca excessiva e também pela rápida perda de nutrientes do solo, que isso resulta na formação de uma paisagem semelhante à do deserto. Em geral, né, que também tem baixa capacidade de regeneração. Em geral, a desertificação ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas, que é como uma região seca, quente, estéril, que nada produz. Desertificação é semelhante às áreas do deserto, que não tem como produzir nada. A seca é sim um processo natural, pois assim como a chuva, ambas fazem parte do ciclo da natureza. Porém, a desertificação deixa de ser algo natural, pois é causada pela atividade do homem, tais como desmatamento, uso inadequado do solo, irrigação mal planejada, superpopulação. Posso ficar o dia inteiro estando aqui porque são várias, mas vamos por esses como os principais, ok? Desertificada, a terra é improdutiva, ou seja, é incapaz de produzir alimentos, afetando diretamente a economia ao redor do mundo. Vou citar mais algumas causas, temos de fichinha, assim, aquecimento global, aumento climático, aumento dos desastres naturais, poluição da água, sim, pois plantas e árvores funcionam como uma espécie de filtros naturais e armazenam poluentes e metais pesados em seus próprios corpos. E em solos desertificados, carentes desse filtro verde, portanto, mais dessas substâncias nocivas entram nos nossos reservatórios de água. Eu vou deixar o melhor para o final, que é o impacto social que a desertificação causa, que é a fome e a pobreza, pois devido à seca e à perda de terra produtiva, muitas pessoas tendem a enfrentar esse problema, pois querendo ou não, o solo fértil é ainda a única alternativa para milhares de pessoas de se alimentarem e de gerarem algum lucro. Esse processo de desertificação também ocorre aqui no Brasil. Cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados são afetados pela desertificação aqui no Brasil. 15% de todo o território nacional. As principais áreas que são afetadas pela desertificação são o Nordeste e o Sul. Mas no Sul, esse processo é chamado de arenização por conta das suas terras que são muito arenosas. No Sul, esse processo de desertificação já fez com que muitas famílias se mudassem do Sul para conseguirem uma condição de vida melhor, já que as áreas em que eles realizavam a agricultura ficaram completamente inférteis. No Nordeste do Brasil, cerca de 230 mil quilômetros, as terras já estão desertificadas. Essa área é bem maior que o estado do Ceará, para se ter uma noção do quanto a desertificação já atingiu o Nordeste do Brasil. As principais áreas mais desertificadas no Nordeste é a região do Piauí, onde 71% de toda a sua área total já está desertificada. Ou seja, a maioria das famílias que ali viviam, tendo como base o plantio, a agricultura, tiveram que se retirar dali e procurar uma vida em um lugar melhor, que eles pudessem plantar em uma terra fértil. Então, a desertificação tem causado muitos impactos aqui no Brasil,
mesmo que não seja tão comentado. De acordo com a World Watch Institute, cerca de 15% da superfície terrestre sofre de algum tipo de desertificação. Este fenômeno atinge mais de 110 países, prejudicando a vida de mais de 250 milhões de pessoas. As regiões que mais sofrem com a desertificação são o noroeste da China, a Austrália, Oriente Médio, Ásia, Norte e Sul da África, Oeste da América do Sul e Sudoeste dos Estados Unidos. Esse problema não atinge somente a natureza, como também aqueles que vivem ao redor dela. Atinge principalmente as pessoas a população menos favorecida na sociedade, gerando um aumento de desemprego, problemas de saúde, problemas com moradia, habitação dessa pessoa. Então, com o intuito de reduzir o processo de desertificação, a ONU criou em 1994 a Comissão contra a Desertificação, cujo principal objetivo é elaborar projetos eficazes que possam deter a expansão desse fenômeno, principalmente nos países da África. Então, para ajudar nessa causa que é combater a desertificação, as pessoas podem ajudar muito, principalmente com simples atos. Mas primeiro, antes de tudo, as pessoas precisam se conscientizar do que está acontecendo, da realidade ao nosso redor. As coisas não estão fáceis, a natureza ela não está tendo mais a plenitude da regeneração que ela tinha 50 anos atrás. O mundo mudou muito em 50 anos. E ele pode mudar ainda mais. Só que dessa vez ele pode mudar para melhor. Se unam, ajudem e contribuem para que tudo isso seja modificado, para que isso seja revertido, para que daqui a 50 anos tudo melhore e que essa situação precária de desertificação que estamos vivendo melhore e não exista mais.